tratar aqui, mas o ideal é que você leia na sua casa. Nosso tempo é curto, não queremos protelar. Amém? Então esse texto está dizendo para nós, a Bíblia está nos mostrando que Paulo e Silas, antes desse fato deles pegarem Paulo e Silas e darem uma surra em Paulo e Silas, eles estavam tranquilos, pregando a mensagem de vida, a mensagem de libertação, de salvação. Eles estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam agindo como homens de bem. Mas foram pegos, foram amarrados, açoitados. Eles levavam a mensagem à cidade, que estava carente, não conhecia Deus, as pessoas perdidas. Quando de repente aparece naquela cidade, tinha uma mulher que ela tinha um espírito de adivinhar as coisas, revelar CPF. E as pessoas iam atrás, ouviam isso, seguiam isso, porque achavam que era de Deus. Era uma coisa, para eles era uma coisa boa. Eles queriam que alguém revelasse o futuro, mas nós não precisamos que ninguém revele o nosso futuro. Se nós estamos firmados na palavra, o nosso futuro é certo, porque ele está em Cristo, ele está firmado em Cristo. Já passamos da morte para a vida, temos uma coroa de vida eterna nos esperando, temos um céu que nos aguarda com uma boda. Nós sabemos que não é choro, não é dor, não é pranto, é alegria eterna. Então não precisamos buscar disso. Mas ali tinha uma mulher, e essa mulher começou a perseguir, fazendo escândalo atrás de Paulo e Silas. Onde eles iam, essa mulher ia dizendo em voz alta, meio que gritando, que Paulo e Silas eram servos de Deus. Esses são servos do Deus Altíssimo. E era verdade, ela não falou nada de errado. Ela estava falando que eles eram mesmo, eles estavam ali anunciando o caminho de Jesus. Servos, eles eram servos do Deus Altíssimo. Mas servos de um Deus que não é de bagunça, não é de alaridos, é um Deus de ordem e de decência, é um Deus que não trabalha com a promoção de homens, com a divulgação de homens, ele trabalha com manifestar o teu poder para que a glória seja dele. Nós só somos os vasos de barro. A essência, o tesouro que há em nós é dele. Se ele tirar o Espírito de nós, somos meros pecadores, puladores de carnaval, como aqueles lá. Festa da carne, destruição e abominação a Deus. Mas com o Espírito Santo é que nós temos fazendo a diferença. Então Deus não trabalha anunciando a sua palavra de qualquer jeito, de qualquer forma. Então por isso que infelizmente, muitas pessoas até criticam alguns que vão para o carnaval, falando que vão pregar, bloquinho de igreja em carnaval. Deus não trabalha de qualquer forma, Deus não trabalha em qualquer lugar, Deus não trabalha de qualquer jeito, Deus não usa qualquer um. Nós já vemos isso escrito na Bíblia, já vimos isso revelado para nós. Porque a obra que Deus está fazendo é maior. Por isso que Ele nos escolheu, nos santificou, que nos separou para Ele e tem nos santificado a cada dia, nos ensinando qual que é a vontade dEle, para que sejamos santos, separados, façamos as coisas diferentes, as coisas especiais, segundo a vontade, a direção dEle, para que as pessoas reconheçam em nós que somos os escolhidos dele para as suas boas obras, para levarem o teu testemunho, para levarem a tua mensagem. E é por isso que Ele vem trabalhando em nós a cada dia. Somos trabalhados por Deus. Vós estáis limpos pelas palavras que vocês têm recebido e mudado. Quando você recebe uma palavra que vem de confronto à sua atitude, você muda a sua postura, você está limpo daquela coisa errada, daquela ação, atitude, pensamento errado. E assim você fica mais parecido com Cristo. Então Ele vem trabalhando em nós para poder fazer através de nós, para que possamos ser luz. Uma luz suja, um farol sujo no carro não clareia quase nada. Agora quando você limpa aquele farol, aquela lâmpada, quando você tira aquela obstrução, o clarão é maior, a revelação é maior, você vê melhor. Quem usa óculos, a Maria José está ali, de vez em quando eu uso o meu aí. Se embaçou, acabou. Então nós precisamos estar limpos para que a visão de Deus seja vista em nós.
Então, aquela mulher queria mérito, e Deus não trabalha dando honra aos homens. Pelo contrário, Deus usa os homens para atrair e mostrar a honra que é dele em nós. Muitos querem status, querem posição, mas Deus não trabalha com isso. Pelo contrário, aquele que quer crescer, Deus não usa. Ele usa os pequenos, os humildes, os simples, para que a excelência seja de Deus. Porque quando o homem cresce, se envaidece, ele se desvia, ele se distancia, ele erra. E Deus não quer que nós erramos para a nossa destruição. Então a mulher queria mérito, então ela vivia revelando, né? Ela vivia de revelação. E ela não podia mentir sobre eles, porque eles estavam fazendo a luz, as obras da luz. Se ela tentasse mentir e falar que não eram homens de Deus, ia dar ruim para ela, porque eles eram homens de Deus e estavam fazendo maravilhas, milagres, coisas boas de Deus. Então ela tinha que falar mesmo que eles eram homens de Deus. Mas ela queria ali mostrar para as pessoas que ela sabia, para que as pessoas acreditassem que ela mesma, ela é uma vidente mesmo, ela sabe das coisas, para tentar dessa forma, da verdade deles, validar o que ela falava antes, o que ela ensinava antes, o que ela mostrava antes. Mas a verdade só estava com ela naquele momento, quando ela falava de Paulo e Silas. Então era só sobre eles o que ela falava, o resto era mentira. Ela queria só se engrandecer, ganhar crédito. Muitas pessoas fazem isso, querem ganhar crédito em cima da palavra de Deus, mas quando você olha para a vida delas está errada. Estão falando, arrotando uma santidade, arrotando palavras bonitas, mas quando você vai olhar a vida, o interior, na casa, na igreja bem bonitinha, lá fora, todo vacaiado. Pelas obras conhecereis, pelos frutos conhecereis, né, se são ou não são de Deus. Então, devido àquela atitude dela, Paulo teve que expulsar o espírito de adivinhação que estava nela. Ele demorou a fazer isso, porque ele, como sendo romano, ele sabia que isso ia dar problema para ele. Porque ali tinha essa liberdade. Tinha gente, ele sabia, ele era inteligente, sabia que tinha gente ganhando dinheiro com ela. Mas ele já tinha anunciado bastante o evangelho, já tinha feito as obras, então chegou a vez daquela mulher. E depois que ele libertou ela, tirou aquele espírito que eles usavam para ganhar dinheiro, né? O povo se revoltou, os donos, os magistrados se revoltaram com a atitude dele. Muitas das vezes nós vamos fazer o que é certo e pessoas vão se revoltar contra nós, pessoas vão se levantar contra nós, vão falar mal de nós, vão tentar nos prejudicar, porque nós estamos fazendo certo. Às vezes numa empresa, num lugar que a gente vai, se você tenta ajudar, você é taxado como errado, como bobo. As pessoas tentam nos atrapalhar, tentam nos diminuir. E foi o que fizeram com eles. Pegaram eles e jogaram eles na prisão, Paulo e Silas, seu companheiro. Lançaram eles no cárcere interior, como foi dito aqui. Não foi simplesmente numa prisão, não foi simplesmente no cárcere. O cárcere é uma cela, é no cárcere interior. Era numa solitária, era num lugar escondido, num lugar no fundinho, para que eles não fossem encontrados, para que eles sofressem, ninguém nem soubesse que eles estavam lá, que viesse olhar a prisão, nem achasse eles, porque eles estavam escondidinhos. Queriam maltratar eles, e às vezes queriam jogar eles lá até para que eles morressem. Não põe no interior, às vezes para ver se eles morrem lá. Só que quem deu a missão para eles, cuidava de toda a provisão, estava cuidando deles. Quem deu autoridade para eles, também daria o escape para eles. Foi Deus, e é assim que Deus fez. Então por isso que mesmo feridos, mesmo machucados, doloridos, mesmo diante do que eles passaram, foram ofendidos, eles não pararam, eles continuaram, eles não perderam a fé. Mesmo com os açoites, eles não perderam a intimidade com Deus. Mesmo no momento difícil, eles não negaram a Deus. Eles não questionaram a Deus. Por que, Senhor? A gente faz isso. Confesso meu pecado a vocês, já chorei muito com Deus, o profeta chorão de Jeremias, né? Quem já não fez isso, né? Deus nos perdoe.
Por que, Senhor? Sou crente, eu sou fiel. A gente faz. Só que a gente precisa tentar melhorar. Porque isso é humano. Nós precisamos ter mais divino do que humano. Então quando a gente faz, é humano. Não aceitemos o humano, nos arrependemos, peçamos desculpa a Deus e falamos: Deus, me ajuda a ser diferente. Cura o meu coração. Limpa, protege a minha mente para que não peque contra ti nas aflições da vida. Porque elas vêm. Jesus avisou que ia vir. Então, mas eles tinham intimidade com Deus. Quem conhece a Deus de verdade sabe que é assim, que diferente do problema que está passando, Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da situação. Deus trabalha a favor daqueles que o servem. Então por isso ele não para de ir para a igreja por causa de uma besteira, por causa de uma bobeira. Ele não para de ler a Bíblia por causa de uma situação. Ele não para de cantar porque alguém falou ou porque alguém se incomodou. Ele continua cantando, louvando e adorando, porque ele sabe o que ele está fazendo e o poder que isso tem no mundo espiritual. Então por isso que eles continuaram, mesmo passando por dificuldades, doença, prisão, eles adoravam. E nós precisamos adorar para que o milagre venha, para que a resposta de Deus venha na nossa vida. A nossa adoração não pode parar, indiferente do momento. Está chorando, está com dor, está magoado, está sofrendo? Adore. Oh Deus, eu estou triste, até com o Senhor, mas glória a Deus. Lembre tudo da glória. Então, tentar seguir esse exemplo. Porque quem conhece a Deus sabe da recompensa que tem para nossas almas. E sabe que nenhum fio da nossa cabeça se perde se Deus não permitir. E será cobrado de todos aqueles que tocaram um fio de cabelo nosso. Será cobrado deles por Deus, porque Deus cuida dos seus. E Deus sempre age com justiça a nosso favor. Então não deixe nenhuma luta, nenhuma prova, nenhuma dor tirar a sua fé, diminuir a sua fé em Deus, diminuir a sua confiança em Deus. Deus te vê onde você está e sabe tudo que você está passando, tudo que você enfrenta. E Ele age ao nosso favor, só que tudo tem um tempo certo. Deus agiu na vida deles. À meia-noite. Você já ficou acordado até meia-noite? não é difícil acordar até meia-noite? Pois é, tem um horário certo de Deus fazer. Mas nós precisamos tão somente crer e esperar que Ele vive, Ele reina. Então eles ainda colocaram o carcereiro, colocaram uma pessoa para vigiar eles, para não correr o risco deles fugir, para garantir que ninguém mais fosse salvar eles. Colocaram alguém só para tomar conta deles. E ainda prenderam o pé deles para eles poderem não tentar nada, para tentar humilhar, porque muitas vezes o inimigo quer humilhar a gente, para tentar matar sua fé. Mas precisamos confiar diante disso. Paulo e Silas não olharam a situação que estava, porque eles sabiam que mesmo que eles morressem ali, a vida deles estava segura, guardada em Deus. O lugar onde eles iam era melhor. Porque quem está em Deus não teme a morte, porque sabe que é o início da vida eterna, é o início da paz eterna, da alegria eterna. Então quando acabar isso aqui, é lucro. O viver é ganho, porque todo dia você ganha tempo novo, oportunidades novas, lutas novas e vitórias novas. Agora o dia que acabar é lucro, só lucro. É a recompensa chegando. Então eles estavam em paz lá. Então não tinha problema que açoite, ou dor, ou dificuldade que parasse eles. Mas e nós? Como é que nós temos agido diante das dificuldades, das dores? Quando nós vamos parar de reclamar de Deus ou com Deus, ou das situações? Não é fácil. Não é fácil, mas nós precisamos melhorar nisso, acabar, porque infelizmente, por qualquer dorzinha, provação ou sufoco que nós passamos, muitas das vezes nós estamos lá reclamando. E a maioria dos sufocos, problemas que nós passamos, é nós mesmos que criamos com a nossa má administração, com as nossas decisões erradas, por não ouvir ou não buscar a direção alinhada com a palavra para fazer. A maioria dos nossos problemas somos nós que criamos. Deus não criou para nós. Deus permite, diante do livre-arbítrio, que aconteça a consequência daquilo que nós decidimos fazer.
E nós reclamamos como se fosse Deus que fez, como se Deus estivesse atraindo. Então nós precisamos mudar a nossa postura. Então muitas das vezes criamos o problema por pregar o Evangelho, igual eles criaram, eles caíram no sufoco por pregar o Evangelho. A gente cai no sufoco por vaidade, por ambição, por ganância, por sonhos, por prepotência, por orgulho, por orgulho próprio, desejos próprios, isso muitas vezes, e ainda reclamamos e murmuramos, mesmo sendo nós os geradores disso, dizendo: cadê Deus? Nós precisamos ser mais gratos, vigiar mais nas nossas palavras, nas nossas ações. Eles adoraram, eles louvaram naquela circunstância, e Deus honrou a fé deles com um milagre. Se nós queremos que Deus honre a nossa fé com um milagre, nós precisamos fazer isso. Mudar a nossa atitude, seguir os bons exemplos deixados na Bíblia. Então, perto da meia-noite, enquanto muitos dormiam, você tem orado? Ou você está dormindo também? Desperta tu que dormes. Se você quer algo grande, se você quer algo diferente, muitas das vezes você é desafiado a fazer algo diferente. Então, quando muitos dormiam, eles oravam, eles cantavam hinos e serviam de testemunho aos outros presos. Nós precisamos servir de testemunho para aqueles que estão presos perto de nós, na mão do diabo. Nós precisamos cantar, ela mesma, ele mesmo na prova, cantando, e eu aqui nessa situação chorando. Eu preciso seguir. O que você tem aí? Por que você canta tanto assim, mesmo passando por dificuldade? Porque eu tenho um Deus que luta por mim. Eles precisam ouvir a nossa adoração, mesmo não vivendo num mundo igual deles. Paulo e Silas estavam presos e cantando, e os presos que estavam ao redor deles estavam ouvindo louvores, não murmuração. Quantos crentes a gente vem reclamando dentro de ônibus? Misericórdia, que absurdo! Perto de outros incrédulos, ouvindo crente falar mal de crente, falar mal de igreja dentro de ônibus. De crentes não tem nada, eles têm de escandalizadores do Evangelho, e será cobrado. Melhor que fosse amarrado uma pedra no pé deles, lançado no mar. Porque estão dando mau testemunho. Enquanto isso, Paulo e Silas cantando lá no fundinho, e os presos lá no cárcere ouvindo: tem dois louvando, tem dois adorando, glória a Deus, aleluia. Os nossos vizinhos e amigos precisam ver esse testemunho. Os nossos parentes serão convertidos quando verem essa atitude nossa, essa postura de verdadeiros cristãos. Então o testemunho de fé deles alcançou os outros presos que estavam assistindo eles serem crentes de verdade, não só de palavras, crente mesmo em situação difícil. Mas e nós? O que a nossa família tem visto em nós, através de nós, na nossa postura? Nossos filhos, qual o testemunho que eles têm visto em nós de fé? O que eu tenho hoje foi graças ao testemunho de fé da minha mãe, a postura de fé da minha mãe, o que ela contava, que ela orava, pedia, fazia, Deus respondia. A minha fé hoje em Deus foi construída pelo exemplo da minha mãe. Eu tenho irmãos meus que têm testemunho de fé construídos pela minha fé. Minha irmã já testemunhou isso na minha frente. Então nós precisamos tomar cuidado para que o nosso testemunho seja luz. Então Deus ali agiu diante dos louvores deles. De repente a terra tremeu. Respondeu a oração daqueles crentes fiéis. Então pode ser que você vai estar orando na sua casa, de repente treme a casa do vizinho, treme o coração do pai, da mãe, da tia, do irmão, e acontece uma soltura, acontece um mover daquele coração. Então tremeu de forma espantosa e todas as algemas foram soltas. Quem estava preso, amarrado, foi solto. As portas se abriram para eles estarem livres. Pessoas foram libertas, grilhões foram, amarrações caíram diante da adoração, diante da nossa adoração. A amarração dos nossos pais, irmãos, vizinhos pode ser solta. Nós precisamos crer nisso e adorar, não reclamar, para que essa adoração nossa quebre as prisões. Nós não conseguimos fazer ninguém vir para Jesus, mas através da nossa adoração, postura, testemunho, pode ser quebrado o que prende eles e atrapalha eles de serem libertos, de servir a Jesus. Então grilhões de todos ali foram presos.
Quando você adora, mesmo em meio a dificuldades, você traz libertação a todos à sua volta. Foi o que eles trouxeram. As pessoas à volta deles foram libertos por causa deles. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu começo em mim, orando, buscando, lutando, clamando, adorando. E a minha casa servirá ao Senhor através da minha vida. Então não pare de ser crente, se esforce diante de Deus, sirva em adoração. Todos naquele lugar foram livres por causa dessa postura. E todos na sua casa podem ser soltos através das suas orações, soltos da mão do diabo, mediante a sua fé. Persista. E até a vida daquele carcereiro foi poupada. Se você ler o texto lá, ele ao ver acontecer das portas abertas, ele pensou, todos fugiram. Ele pensou, nós vou ser morto por aqueles que me pediram para poder vigiar. E ele pensou em tirar a própria vida. De repente Paulo grita, oh, não faça isso, estamos aqui. Porque o crente não foge da luta, ele enfrenta e vence. Foi o que eles fizeram. E mais uma vida foi salva, foi poupada. O carcereiro que estava lá para prender foi salvo. Estamos aqui, né? Confiamos em Deus, a esperança foi dada. Então o carcereiro, em vez de ser morto, ele foi liberto. Ele acabou crendo no Deus de Paulo, e você vai ler no texto que ele acabou aceitando Jesus. Ele acabou crendo em Jesus Cristo por causa da postura deles. Que eles podiam ter dado o jeitinho brasileiro, abriu a cadeia mesmo, vamos embora. Não. Isso aqui é só Deus mostrando que está com a gente. Mas vamos terminar de esperar o processo de Deus. Ninguém sai. E ficou. Porque tinha algo maior para ser feito. Algo maior na vida do carcereiro. Os presos foram convertidos também. Mas o carcereiro, além dele ter sido salvo, ele entregou a vida para Jesus. Ele começou a cuidar das feridas de Paulo, de Silas que estavam lá. E ele levou Paulo e Silas para a casa dele. E na casa dele, ele contando o que aconteceu, todos da casa dele foram batizados. Por causa do que aconteceu na vida de Paulo e Silas. Ele levou eles para lá, contou o que aconteceu, todos se alegraram, passaram a noite se alegrando ali, e eles foram batizados. Você quer a sua família dessa forma? Quer que outras pessoas sejam alcançadas, como esse carcereiro, a família do carcereiro? Imagina, nasceram de novo, quantas almas foram feitas salvas ali. E pela manhã os magistrados mandaram soltar o Paulo e Silas. Falaram, agora se você estiver vivo, pode soltar eles lá. Mas solta escondidinho para ninguém saber que nós soltamos eles. Prenderam na frente de todos e queriam soltar escondidos. Mas diante do que Deus tinha feito, a fé deles tinha aumentado. E Paulo não aceitou. Falou, não será assim. Paulo, cheio do Espírito Santo, exigiu. Vocês humilharam a gente? Vocês tentaram esconder o que Deus estava fazendo? Vocês tentaram colocar como nós estávamos fazendo coisas erradas e nos prenderam? Diante da autoridade, cheio do Espírito Santo, que Deus já tinha mostrado, falou para eles, seus magistrados, presidente, governador, seja lá quem for, vocês vão ter que soltar nós na luz do dia, para todas as pessoas ver vocês soltando a gente. Vocês vão ter que honrar a gente agora, mostrar que reconhecer que vocês estão errados. E aí Deus permitiu que eles ficaram sabendo que Paulo era romano. Falou, nossa, isso vai dar ruim para nós. Eles ficaram pedindo a Paulo, pelo amor de Deus, Paulo, pelo amor de Deus, saia da cidade. Começaram a suplicar a ele, saia da cidade, para que ninguém fique sabendo. Mas eles ainda foram para a casa acho que é Lia. Você vai ter no texto antes que uma das convertidas, eles foram para a casa dela para terminar o que estavam fazendo, oraram junto, cantaram juntos, e só depois eles seguiram o caminho deles. E é assim que Deus age na vida do crente. O crente que é fiel, Deus honra. Então nós precisamos crer, permanecer, persistir, porque infelizmente Deus permite muita provação. No mundo tereis aflição, e eu falo assim, meu Deus, se tivesse falado quantas aflições, a gente desistia. Por isso ele falou, só tereis aflição.
Não é muita, só que muita vitória, muita bênção. Em todas elas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele cuida de nós, Ele se manifesta nas lutas e Ele faz obras através até daquilo que passamos. Faz testemunhos, faz vitórias, muitos são alcançados através do nosso testemunho, mas infelizmente, na maioria das vezes, a gente não reconhece, a gente não consegue, a gente não conhece a obra de Deus. Eles estavam pregando e foram presos. Aí você fala assim, gente, como assim? Eu estou servindo a Deus, estou sendo fiel e está a situação? É porque Deus quer te honrar mais, é porque Deus quer te usar para outra coisa, é porque Deus quer te levar a outro patamar. É porque nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo, mas Ele está agindo. E quando confiamos, lá na frente nós entendemos. Lá na frente nós vemos a grandeza e o mover. Então, no momento, às vezes, de sofrimento, nós precisamos confiar que no tempo certo de Deus, Ele faz o que for preciso. Ele manda um anjo abrir, Ele manda um terremoto quebrar, Ele abre uma porta na parede para você entrar, para você passar. Ele traz a provisão, manda corvo trazer, Ele abre o mar, Ele manda maná. Não importa o que você precisar, Ele pode fazer. E Ele faz quando a gente é fiel, quando a gente confia em Deus. No tempo certo, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque o tempo ainda não chegou. Tem algo que Deus ainda está fazendo, ou ainda está por fazer. Creia, persista, e Deus te dará a vitória. Amém? Essa é a mensagem de Deus no nosso coração, né? Se tão somente crês, o Senhor fará maravilhas em sua vida, e através da sua vida, através da sua fé, através do teu testemunho. Glória a Deus. Coloque sobre os seus pés. Oremos ao Senhor. Pai amado e querido, nesta noite te damos graça pela tua palavra, que veio de mais uma vez de confronto ao nosso coração, nos desafiando a crer, nos desafiando a permanecer fiéis a Ti, adorando, louvando e clamando. Obrigado, Deus, pelo Teu testemunho, pela Tua palavra escrita e deixada para nós como exemplo de fé, para que mesmo nas situações adversas nós não venhamos vacilar, não venhamos tropeçar, não venhamos murmurar. Deus, nos perdoe porque somos falhos e errantes, o nosso coração vacila em meio às lutas. As dores nos incomodam e muitas vezes a resposta que damos a ela é negativa, é errada. Não damos glória como deveríamos, não louvamos como deveríamos, e muitas vezes deixamos de viver por falta de adoração. Ó Deus, que a nossa adoração seja a primeira a sair de nossas bocas, para que a nossa adoração venha produzir cura, transformação, vida, renovo, para que a nossa adoração a Ti, ó Deus, venha produzir vidas salvas, vidas transformadas, para que a nossa família seja edificada, fortalecida e venha a crer no Senhor através da nossa postura fiel, que a nossa família venha buscar em nós, ó Deus, refúgio, consolo, e venha ser por nós, ó Deus, batizada no Teu Espírito, através do testemunho que venhamos dar a eles. Que o Senhor consiga fazer através de nós, que venhamos deixar o Teu Espírito mover em nós e através de nós, para que, ó Deus, a nossa casa toda seja batizada no Senhor e venha conosco viver a vida eterna com o Senhor. Que o nosso coração não trema diante dos homens ou dos problemas, mas descanse em Ti, em louvor e súplicas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Aplauda o Senhor pelo de todo louvor. Aleluia. Eu vou tomar minha aguinha aqui, né? Sobrou dela. Tá em casa tem, né? Glória a Deus. Então vá para a sua casa com essa mensagem no seu coração. Se for preciso orar meia-noite, de madrugada, se for preciso cantar de madrugada, porque cante, louve, adore, clame, chore, mas aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Creia, confia, porque Deus pode fazer. Que o grande amor de Deus Pai, que a glória maravilhosa, que o consolo, a presença do Espírito Santo, o doce amor de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, seja estendido à nossa casa, à nossa família e a todos que amamos. Que o Espírito Santo os alcance e os transforme. Que o nosso testemunho seja a luz que guie eles para o caminho da vida e de salvação de Deus. Assim, Deus te abençoe e te dê uma semana de bênção e de vitória.